Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ótimo. Meu nome é João Cláudio Rufino e eu sou professor na Faculdade de Teologia, justamente na área bíblica. E quero dar as boas-vindas a você aqui nesse canal, que tem como propósito, que tem como intuito, que tem como objetivo levar um aprofundamento bíblico. Se você quer saber exatamente o que a Sagrada Escritura está dizendo, você está no lugar certo. E o texto de hoje, ele é tirado lá de Lucas, no capítulo 21, versículo 29 até o 33. Trata-se da continuidade do ensinamento que Jesus está ministrando já em Jerusalém e falando também a respeito de toda esta questão do fim dos tempos e assim por diante. E que você tenha acompanhado aqui conosco dentro do nosso canal ao longo desses dias. É um texto muito interessante porque ele vai dar para nós muitos ensinamentos bacanas a respeito do Evangelho de Lucas e da mensagem de Jesus para a nossa vida. Antes, eu quero pedir a cada um de vocês que já façam o seguinte, já deixa aqui o seu like, já deixa aqui o seu comentário, fala um pouco como é, não é, para você essa experiência desse aprofundamento bíblico. Isso para mim é muito importante. Eu quero ter esse feedback de vocês. Faça também a sua inscrição aqui no canal, se você ainda não se inscreveu. Assina lá, não é, no sininho para poder receber as notificações. Isso é muito, muito, muito importante. Ok? Então vamos mergulhar nesse texto maravilhoso que está justamente assim. Em seguida, contou-lhes uma parábola. Vede a figueira e as árvores todas. Quando brotam, olhando-as, sabeis que o verão está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade, vos digo, que esta geração não passará sem que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, minhas palavras, porém, não passarão. Bom, nós temos aqui esta pequena parábola da figueira que tem justamente como um dos seus intuitos maiores, encorajar os discípulos e dar a eles o discernimento desses sinais dos tempos. Ora, esta parábola ela tem seus paralelos dentro do Evangelho de Mateus, no capítulo 24, nos versículos 32 a 36, e no Evangelho de Marcos, lá no capítulo 13, no versículo 28 até o 32. No versículo 29, nós temos o início assim: Vede a figueira. Bom, aqui há um dado muito interessante. O texto diz: vede a figueira e as árvores todas. Lucas coloca as árvores todas. Nestes outros textos paralelos que eu citei aqui, não existe essa expressão. É propriamente de Lucas. Agora, por que razão Lucas pode ter colocado essa referência aqui? Justamente para poder alertar, não é, sobre o limite da associação de Israel em relação aos outros povos. Esse dado é muito interessante, ele chama a nossa atenção, tá? E por quê? Justamente, pessoal, porque a figueira, ela é uma imagem de Israel. E o Evangelho de Lucas, ele tem uma visão justamente de que a palavra de Deus, a salvação, a graça é para todos os povos. Então, dado o contexto literário, Jesus em Jerusalém, no templo, dando esse ensinamento aos seus discípulos, parece que ele está na continuidade daquilo que foi lido ontem aqui no Evangelho do dia, que é justamente
o processo de condenação que ele está fazendo àqueles que não o aceitam como Messias e que fazem parte do povo de Israel. É muito interessante essa nuance, ok? Porque ela é um detalhe que foge muitas vezes ao leitor que não tem o conhecimento da Escritura na sua profundidade. Aí a gente continua. Há um dado muito interessante aqui, então, que Jesus ele vai falar, não é, justamente nesta visão de Israel como a figueira, o julgamento ligado à árvore da figueira. Isso está presente no Antigo Testamento, exatamente. Isso nós encontramos em Jeremias, capítulo 8, versículo 13, e também lá em Miqueias, no capítulo 7, no versículo 1. Então, Lucas está utilizando esta expressão. E aí, pessoal, quando nós continuamos a leitura desse texto, nós percebemos que a parábola que vai ser contada agora é uma microparábola. Algo que vai aparecer bastante nos evangelhos e em Lucas de forma também bastante contundente. Pequenos momentos de ensinamento com parábolas, por exemplo, que nós encontramos no capítulo 4, versículo 23, no capítulo 5, versículo 36, no capítulo 6, versículo 39. E aqui, de modo especial, trata-se de uma parábola que Jesus vai contar a respeito da figueira, que ecoa a parábola sobre a figueira que está presente no capítulo 13 de Lucas, nos versículos de 6 a 9. Tá? Esse dado é muito interessante. No final aqui desse vídeo eu vou deixar o card para você estudar essa outra parábola da figueira que eu já comentei aqui no nosso texto. Ok? E aí então Jesus começa a dizer: quando brotam, olhando-as, sabeis que o verão está próximo. Ora, aqui é um dado muito interessante. Jesus está falando sobre a figueira e sobre o tempo final. Ora, o tempo final e a figueira, essa é uma relação que está presente dentro do Antigo Testamento e está presente lá em Amós, no capítulo 8, versículos 1 e 2. Olha que dado interessante. Diz assim: o Senhor Deus fez ver isto. Então é Amós aqui dizendo: eis aqui um cesto de frutos de verão. E perguntou: que vês, Amós? Eu respondi: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim para o meu povo de Israel e jamais passarei por ele. Gente, a figueira é um fruto de verão. Esse dado é muito interessante. Então, Jesus, ele diz aos seus que quando eles olham a figueira e começam a ver os frutos, é porque o verão está próximo. E no Antigo Testamento, esta imagem dos frutos de verão que brotam tem a ver com justamente este momento final, este tempo que chegou ao fim. E é muito interessante que na língua hebraica, veja, não em grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, tá? O Antigo Testamento, a maior parte em hebraico. Então, no hebraico, lá em Amós, no capítulo 8, versículos de 1 a 2, como eu citei aqui, há um jogo de palavras. Por quê? Porque a palavra ketz, em hebraico, significa final, e a palavra kaitz significa fruto de verão. Então há uma relação entre fruto de verão e final dentro da linguagem bíblica, e aqui Jesus está retomando esta linguagem.
E essa referência tá, de fruto de verão, fim dos tempos, figueira, que é um fruto de verão, vai aparecer lá no texto de Miqueias, do capítulo 7, versículo 1, segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, e Isaías, capítulo 28, versículo 4 também. Ok? E aí Jesus então vai dizer, vocês conseguem discernir, olhando para a figueira que o verão está próximo. Ok. Aí ele continua, no versículo 31. Da mesma forma também vós, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Ora, aqui ele está repetindo essa mesma expressão que ele já trouxe neste mesmo capítulo, a respeito dessa questão de quando vocês verem o tempo, o reino está próximo, tá? E aqui há um detalhe interessante. O que Jesus está trazendo como sinal? Aquilo que nós vimos no evangelho de ontem, ok? A destruição lá do versículo 25 ao 28 de Jerusalém e tudo isso. E aí, há um dado muito interessante agora. Jesus diz, em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo aconteça. Ora, essa é uma parte deste texto que é muito difícil da gente entender. Por quê? Porque esta geração se referia a quem? Aos discípulos daquela época. E eles já passaram e este reino não se plenificou ainda. Então aqui é um dado muito interessante da gente dar uma parada para poder compreender. Existem diversas possibilidades de interpretação desse texto, tá? Uma das possibilidades é que a linguagem de Jesus evoca essa urgência do reino, essa rapidez da concretização do reino, porque é uma linguagem apocalíptica. E na linguagem apocalíptica é assim que se apresenta a coisa. Tá? Então se trabalha muito esta noção de urgência. O reino vai acontecer daqui a pouco, daqui a alguns dias, daqui a alguns anos, daqui a algumas semanas, enfim, há uma urgência, tá? Nesse tópico. Esse dado é uma das formas de se interpretar. Uma outra coisa aqui interessante a respeito dessa geração seria uma interpretação um pouco mais histórica, tá? Histórica diante do quê? Diante do fato de que Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo pelos romanos, eu citei isso no evangelho de ontem, e que o texto de Lucas está sendo escrito por volta do ano 85 depois de Cristo. Então a geração que viu essa destruição seria, no caso, para aquele momento histórico, a geração que veria a planificação desse reino. Essa é uma das possibilidades. Uma outra ideia, tá, que é possível aqui de interpretação, de compreensão, é evocar o Antigo Testamento e compreender a linguagem que está presente, por exemplo, lá no livro dos Salmos, no capítulo 14, versículo 5, ou no Salmo capítulo 24, versículo 6, que vai falar justamente no texto grego desta geração Genea, em grego aqui, entendendo isso como uma geração de crentes, uma geração das pessoas que creem em Jesus, tá? Então esse dado é interessante, pode ser. Ou ainda uma geração má, uma geração ruim. Então, sem que esta geração pode se referir então a uma geração de pessoas más. É uma forma de interpretar, né? Quando nós, pesquisadores, vamos até o texto e temos textos assim difíceis, a gente vai procurando as diversas possibilidades de interpretação, tá?
Uma outra forma de interpretar seria interpretar o termo geração como raça, tá? Aqui eu não estou me referindo à ideia de que existem raças humanas, tá? Aliás, existe a espécie humana, não tem raça, tá? Nesse sentido. Mas aqui seria a ideia justamente de se referir ao povo judeu, tá? Que não passará até que Cristo retorne, tá? É uma possibilidade, essa é uma forma de se compreender. Quando nós lemos os textos da época, por exemplo, textos como aqueles encontrados em Qumran, na comunidade dos essênios, nós temos esta expressão aparecendo também, essa expressão de que uma geração não passaria como exatamente está escrito aqui, né? Esta geração não passará sem que tudo aconteça. Essa expressão está presente em Qumran também, só que lá eles dão um número de tempo. 40 anos seria justamente então a representação de um tempo de sofrimento, que seria o tempo de uma geração. Enfim, o que eu acredito, mesmo diante de todas essas interpretações e de muitas outras, aliás, que existem, é que a linguagem que Jesus está usando é uma linguagem apocalíptica para dar ênfase à questão da urgência no processo da conversão para a verdade de que Jesus é o Messias, e ele está falando isso para aqueles que estão em Jerusalém. Tá claro? Naquele momento. E aí Lucas, então, ao escrever o Evangelho, ao criar essa cena, me parece ele está dando essa ênfase. E aí o versículo 33. O céu e a terra passarão, minhas palavras, porém, não passarão. Essa referência a esse dado de uma natureza temporária, tá? Então céu e terra representam todo da natureza, aparece já dentro do Antigo Testamento, é um eco do Antigo Testamento. Então, Salmo 102, versículos 25 e 26, Isaías 51, versículo 6, Jeremias capítulo 4, versículos 23 a 26, Amós capítulo 9, versículo 8, no primeiro livro de Enoque, que isso já não está no Antigo Testamento, é um livro apócrifo, tá? No primeiro Enoque, capítulo 72, versículo 1, capítulo 91, versículo 16, tá? E assim por diante. Nós temos isso aparecendo também no Novo Testamento, tá? Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10, em Apocalipse 21, versículo 1. Essa ideia dessa natureza temporária ligada à palavra de Deus que não passa tem a ver justamente com o fato de que aquilo que o ser humano vê, aquilo que ele enxerga diante dele, passa. Aquilo que ele está vendo passa, mas a palavra que ele não vê, essa é eterna. Esta não passa. E esse dado é muito interessante. Ele vai apontar para a imutabilidade da palavra de Deus e justamente também para a ideia de que é a palavra de Deus que sustenta toda a realidade. Esse dado é muito interessante, tá? Porque Deus cria o mundo pela sua palavra. A palavra sustenta todas as coisas. A palavra de Deus não passa, ela é o sustento de toda a realidade. A realidade material, nesse sentido, ela vai ser entendida como efêmera, como passageira, tá? Essa ideia das palavras de Deus que não passam, essa ideia já está presente no Antigo Testamento, lá no Salmo 119, no versículo 89, no versículo 160, lá em Isaías, capítulo 40, versículo 8, capítulo 55, versículos 10 e 11, no livro da sabedoria, capítulo 18, versículo 4, e assim por diante. No quarto Esdras também vai aparecer
uma referência a essa ideia. Bom, de forma conclusiva, o que nós podemos dizer aqui é que Jesus está diante daquelas pessoas, interpelando-as justamente para que elas possam saber discernir os sinais dos tempos, como eles são capazes de discernir os sinais da natureza. E ele está dizendo isso em Jerusalém para os seus discípulos e também para aqueles que estavam ao redor escutando. Jesus então está nos convidando a termos também essa perspicácia, esse discernimento de sabermos ler a sua vontade, os seus sinais no nosso cotidiano. Você tem feito isso? Pensa bem. Que Deus te abençoe. Até amanhã, com a graça de Deus. Valeu!